Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Guimarães Pinto, é um prazer para mim estar novamente aqui ao final do dia no canal Acordo Dinheiro. O Estado português decidiu injetar perto de 4 mil milhões de euros na TAP. Já falei aqui disto muitas vezes. É bastante provável que acabe por ser mais do que isso, já que a TAP tinha muitos problemas antes da pandemia e agora está a perder mais de 300 milhões de euros por trimestre. Todos os trimestres, cerca de 300 milhões de euros. A Ryanair, que é uma empresa mais eficiente e que já é a principal operadora nos aeroportos do Porto e de Faro, viu a ajuda do Estado português à TAP como uma concorrência desleal e decidiu apresentar queixa ao Tribunal Europeu de Justiça. O Tribunal deu parcialmente razão à Ryanair e, pronto, num país normal, o governo iria corrigir a sua argumentação e submeter novamente este caso à Comissão Europeia. Infelizmente, nós não estamos num país muito normal, porque em vez disso, em vez de aceitar a decisão do tribunal e simplesmente modificar os apoios, Pedro Nuno Santos chamou o CEO da Ryanair para uma reunião. No final da reunião, emitiu um comunicado muito agressivo em que fazia algumas referências ameaçadoras à Ryanair, incluindo coisas que não estão de nenhuma forma relacionadas com o caso que foi colocado em tribunal, como a acusação da Ryanair receber subsídios do Estado ou de pagar pouco ao seu pessoal de bordo. Se calhar, se fosse com outra empresa, o CEO dessa empresa teria reagido sem grandes coisas, mas o CEO da Ryanair respondeu de forma bastante contundente, dizendo então ao Pedro Nuno Santos que ele pagava ao seu pessoal de bordo mais do que o governo português paga a enfermeiros e professores com a mesma idade, e também que a Ryanair apenas recebe subsídios da administração pública por cada passageiro ou por criar rotas muito específicas, subsídios que estão abertos a qualquer outra companhia aérea que faça a mesma coisa, ao contrário dos subsídios dados à TAP, que são muito maiores e que também só estão disponíveis, obviamente, para a TAP. Como eu disse, outro empresário com negócios em Portugal, provavelmente, em vez de destruir os argumentos do Pedro Nuno Santos, ter-se calado com medo de que os seus negócios acabassem prejudicados. Aliás, provavelmente foi essa a intenção de Pedro Nuno Santos, calar a Ryanair com esta ameaça de que outros negócios poderiam ser prejudicados. Mas teve azar. É que o CEO da Ryanair tem um misto de indiferença e loucura, respondeu e não deixou o assunto morrer ali. Até disse que o dinheiro que o governo português irá injetar na TAP, o que é verdade, irá prejudicar investimentos noutras infraestruturas, por exemplo, a linha rápida entre Porto e Lisboa, que curiosamente custa mais ou menos o mesmo que aquilo que será injetado na TAP. A questão que fica aqui é, e se fosse outra empresa, com outro CEO? Se fosse uma empresa portuguesa mais suscetível de ver todo o seu negócio destruído por uma nova lei ou pelo fim de um contrato qualquer com o Estado, o que é que teria acontecido? Bem, provavelmente ter-se calado e teria pedido desculpas ao governo português pela ousadia de levar uma decisão sua para um Tribunal de Justiça Europeu. Teria pedido desculpas por ter usado de um direito que qualquer pessoa ou organização deve ter numa democracia plena, que é recorrer aos tribunais quando considera que o Estado tomou uma opção ilegal que o prejudica. Ainda não saberemos as consequências que a Ryanair sofrerá nas suas operações em Portugal por terem ousado desafiar o Pedro Nuno Santos. Mas, felizmente, para a Ryanair tem negócios em muitos outros países e certamente conseguirá ultrapassar estas consequências. É até muito provável que Portugal precise bastante mais da Ryanair do que a Ryanair precisa de Portugal, e isso trava aqueles ímpetos vingativos que o Pedro Nuno Santos parece ter. No entanto, mesmo que esta atitude não funcione para calar a Ryanair, serviu de aviso para qualquer outra empresa que no futuro ouse colocar o governo em tribunal.
Muitas empresas não terão a independência nem a dose de irreverência do CEO da Ryanair para reagir a ameaças deste tipo. E agora a parte mais séria. Uma democracia não se satisfaz apenas em ter eleições periodicamente. Há outras coisas importantes. Um desses pilares importantes de uma democracia é a possibilidade de cidadãos e empresas recorrerem a tribunais quando consideram que outros cidadãos, empresas ou mesmo o Estado os prejudicou. E a possibilidade de colocar o Estado em tribunal é particularmente importante, porque o Estado é a entidade que tem o monopólio do uso da força e a capacidade de mudar as leis que afetam a vida de todos. Existirem tribunais independentes do poder político, capazes de julgar de forma livre as medidas tomadas pelo Estado, por um governo específico, é essencial para o escrutínio democrático. A possibilidade de cidadãos e empresas colocarem o Estado em tribunal sem que sintam que possa haver uma vingança qualquer, sem que sintam que possa haver consequências em áreas que não têm nada a ver com o caso que foi colocado em tribunal, é essencial para uma democracia plena. Se um governo reage a um caso em tribunal colocado por uma empresa, ameaçando em áreas que nada estão relacionadas com o caso, em vez de simplesmente acatar as decisões de um tribunal, entraremos por um caminho muito perigoso para a democracia. Pedro Nuno Santos até pode ter acabado por ter sido humilhado pelo CEO da Ryanair, mas conseguiu uma coisa, que foi enviar uma mensagem a todos os outros empresários, que é: se usarem dos vossos direitos democráticos contra uma decisão do governo, os vossos interesses empresariais podem estar em risco. A democracia não se perde toda de uma vez, perde-se aos bocados, de forma gradual, de maneiras que às vezes parecem naturais e pouco graves. Seria bom manter-nos atentos a este tipo de atitudes. Muito obrigado a todos e boa semana.